Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu gostaria de desmistificar um pouco sobre as formas que a gente deve ser capaz de escrever uma equação diferencial de primeira ordem e a respectiva utilização de cada método que a gente viu. Basicamente, em sala de aula nós vimos dois dos métodos que estão listados aqui, que são as EDOs de variáveis separáveis e as resolvíveis aí pelo fator integrante. As EDOs exatas, às vezes a gente fala, às vezes não, dependendo do tempo, mas fica aí para vocês, quem está em algum semestre que não viu as EDOs exatas, então pesquisem aí na internet, tá? Tem um monte de vídeo resolvido aqui, onde eu resolvo inclusive pelo método das EDOs exatas. Então eu gostaria de mostrar para vocês e reafirmar, na verdade, né, que antes da gente começar a resolver qualquer tipo de EDO, a gente tem que ser capaz de escrever essa referida EDO da forma como tal método exige. Então, se você for tentar resolver uma EDO através da separação de variáveis, EDO de primeira ordem, você tem que ser capaz de escrevê-la da maneira como o método pede. Se você desconfiar que dá para resolver via método do fator integrante, então você tem que ser capaz de escrever da forma como o método do fator integrante exige. E se você, em último estado, achar que você pode resolver através, né, do método de resolução de equações diferenciais ordinárias exatas, você tem que ser capaz de escrever da forma como o método pede. E nós vimos em sala que cada um dos métodos exige que você escreva a EDO de maneira muito particular, e eu até chamei de forma canônica. Então, eu gostaria de mostrar quais são essas formas canônicas que você tem que obrigatoriamente escrever, né, as suas equações diferenciais antes de aplicar o método. Então, eu vou pegar aqui, né, por amostragem, vou começar aqui pelo método fator integrante. Vamos supor que eu tenho uma equação diferencial aí e eu suspeite que ela possa ser resolvida através do método do fator integrante. O que eu faço? Já vou calcular o fator integrante e sair por aí resolvendo? Não. Eu tenho que ser capaz de escrever a EDO da seguinte forma. Então, derivada primeira mais uma função que pode depender da sua variável, pode ser uma constante, etc., vezes a sua função a ser descoberta, igual a uma outra função que pode também depender da variável em questão. Aqui eu estou assumindo que a minha função é y e a minha variável é x, tá? Poderia ser a função t maiúsculo e a variável t minúsculo e assim por diante. Como nos exemplos que a gente vem tratando a gente usa x e y, vamos usar essa nomenclatura aqui. Beleza? Então veja, note que esta expressão que está aqui, ela não é uma expressão qualquer. Por que não é uma expressão qualquer? Porque eu tenho que ser capaz de escrever a equação diferencial desta maneira. Então note que nesse caso em particular, a minha derivada primeira aparece sem ninguém na frente. Na verdade, quem aparece na frente é o número 1, então a gente nem escreve. Tá? Esse é a primeira coisa que vocês têm que reparar. Segundo, a minha função que aparece aqui, ela é a própria função y. Ela não está elevada ao quadrado, a raiz, nem nada, nem dentro de nenhuma outra função complicada. Ela está ali puramente sendo ela mesma, y, tá? E esses outros caras que aparecem aqui são funções de x. Como o cara que aparece aqui não necessariamente é igual ao que aparece aqui, a gente chamou de p e de q. Em sala, se não me engano, eu chamei de f de x e g de x. Tá? Mas o nome pouco importa, o que importa é que são funções e dependem somente, isso é que é fundamental, dependem somente da variável x, tá? E não da função. Então, se você for capaz de escrever a sua equação diferencial da forma como está ilustrada aqui, então você pode calcular aí, ou resolver a sua EDO utilizando o método do fator integrante. Agora, vamos supor que você desconfie que sua EDO, na verdade, seja separável. Bom, se a sua EDO for separável, você tem que ser capaz de escrever essa EDO da seguinte maneira. Então eu falei para vocês, né, que a gente escrevia como algo que dependesse só de y vezes o dy igual a algo que dependesse só de x vezes o dx. E aqui eu estou ressaltando a palavra vezes, porque tem que, obrigatoriamente, né, do lado esquerdo, por exemplo, ter uma função que dependa só de y vezes o incremento de y,
E do lado direito ter uma função que dependa só de x vezes o incremento de x, tá? Não é somando, nem subtraindo, nem nada, é multiplicando os incrementos. É óbvio que em matemática a gente não usa, né, esses desenhos feios aqui, blocos e essas palavras assim para descrever as coisas. Então, lá em sala de aula eu mostrei para vocês que a forma como a gente tem que ser capaz de escrever era, né, uma função que dependesse de y vezes o incremento de y e, do outro lado, uma outra função que dependesse de x vezes o incremento de x. Então, se você fosse capaz de escrever dessa forma, você poderia usar aí, né, o método da separação de variáveis e fazer a integração direta dos dois lados para resolver a sua EDO. Se você não for capaz de escrever da forma como você está tentando, provavelmente esse método não vai funcionar e você vai ter que conhecer outras ferramentas para a resolução da equação diferencial. Tá legal? Um outro caso não sempre visto, né? Infelizmente, a gente tem sempre o problema do tempo aí contra nós, são as equações diferenciais exatas, mas que a falta de tempo em sala hoje nem sempre é mais motivo para você alegar que desconhece determinado assunto, porque você tem a internet, né? Tem o YouTube, tem o Google, tem tudo para que você consiga ir atrás do conhecimento. Então não fique esperando o conhecimento cair de paraquedas na sua cabeça e vá atrás, tá? Procure ferramentas novas, não só para resolver DO, mas na vida de vocês. Procurem novas ferramentas que possam fazer com que vocês consigam resolver o maior número de problemas possíveis, tá? E tente ser sempre o mais simples possível, o mais objetivo possível, né? Não vai querer complicar algo que você pode resolver com um método em poucas linhas. Então, ser bastante compacto aí, bastante objetivo na hora de resolver os problemas também é uma característica fundamental. No caso das EDOs exatas, só por completeza, a gente também tem uma forma bastante parecida com as EDOs de variáveis separáveis, mas no lugar desse g e do f pode aparecer uma mistura tanto de x quanto de y. Então a gente costuma escrever assim, um m que pode depender tanto de x quanto de y vezes dx mais um n que pode também depender de x e y vezes o dy, isso tudo igual a zero. O nome exatas aí vem pelo fato, né, da fatoração, aí de existir um diferencial exato que gere essa EDO. E eu não vou entrar muito profundamente falando sobre isso, né, não é a temática nossa aqui, o nosso vídeo tem que ser curto. Mas essa escrita da equação diferencial exata, ela não garante que você vai poder usar o método. Então a gente tem que verificar aí as derivadas cruzadas, né, de n com relação a x e de m com relação a y. Então, o cara que estava na frente do dy, quando eu derivar com relação ao incremento x, né, ao x, tem que ser igual à derivada do cara que estava na frente do elemento x, mas derivado aí, né, trocadamente com relação a y. Se você conseguiu escrever assim e essa condição, né, for satisfeita, então você pode usar esse método para resolver a sua EDO. Tá bom? Então, pessoal, uma das coisas fundamentais em equações diferenciais de primeira ordem, nesse caso particular, é a escrita correta dessas equações. Não adianta você sair por aí tentando calcular fator integrante ou já sair integrando coisas diretamente sem antes pensar em qual método você vai usar e, antes de mais nada, escrever da forma como aquele método em particular exige que você escreva, tá? Então, foco na escrita da equação diferencial, dependendo do método que você for escolher e caso você consiga escrever, aí sim você pode resolver usando a referida técnica, tá? Então, a escrita da EDO é fundamental e é a primeira coisa que a gente tem que avaliar antes de sair por aí fazendo contas. Maravilha? Então, é isso e até a próxima.